Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos se cuidando, estejam todos bem aí. Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre os modelos atômicos, mais especificamente sobre o modelo atômico de Dalton. Lembrando, o que é átomo? Átomo seria uma partícula de que toda a matéria é feita, né? Aí nós temos os elementos químicos, que são um agrupamento de átomos do mesmo jeitinho, mesmo tamanho, com mesmas propriedades, iguaizinhos. Essa junção de átomos todos iguaizinhos é o que nós chamamos de elemento químico, ok? É... Então, pessoal, a gente vai estudar mais sobre isso. Agora a gente vai entrar profundamente na composição da matéria. Lembra o que a química estuda? Estuda a matéria, a sua composição, algumas propriedades, né? A transformação da matéria. Agora nós vamos estudar isso e da composição da matéria. Ok? Vamos ver alguns slides para a gente entender um pouquinho mais sobre esse modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo atômico que foi desenvolvido. Antes já se tinha ideia de átomo, de ser daquelas partículas indivisíveis, mas não tinha um fundo científico, né? Aqui já começa mais sobre mostrar como que um átomo é. O modelo atômico de Dalton, então, ele considera, Dalton estudou, foi o primeiro que estudou o átomo, sim, né, mais profundamente, e é importante a gente frisar que a ciência, a química como uma ciência no geral, não é uma matéria, uma ciência acabada. O que isso seria acabada? O que a gente conhece hoje não pode mudar de jeito nenhum. Pode. A gente vai estudando, vai aprimorando, vai descobrindo coisas novas e a gente consegue estudar mais profundamente determinada coisa. E a química é uma dessas. A química vai aumentando o seu conhecimento a cada dia, certo? Então, tudo vai mudando. Nessa época, na época do Dalton, não tinha tanta coisa igual tem hoje para estudar, né, o átomo. Então, ele só pensava que a bola seria, que o átomo seria igual a uma bola de sinuca, uma bolinha, seria então algo maciço, seja bem duro, possui massa, esférico, ok? Seriam indivisíveis, indestrutíveis, a gente não conseguiria destruir o átomo de jeito nenhum, por isso que ele seria a menor partícula, que a gente iria dividindo alguma coisa e chegaria naquele ponto do átomo que a gente não conseguiria dividir mais a matéria. Então, seria indivisível. Um elemento químico é um conjunto de átomos com a mesma propriedade, exemplo, tamanho e massa. Os átomos de hidrogênio, por exemplo, do elemento químico hidrogênio, são todos os átomos iguais, ok? Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros. Por exemplo, o átomo de hidrogênio seria bem pequenininho. O átomo de oxigênio já seria mais grandão, ok? Então, seria mais ou menos isso. Possuem propriedades diferentes. O peso relativo de dois átomos pode ser utilizado para diferenciá-los. Isso também faz sentido. Por exemplo, quando você olha lá na tabela periódica, que a gente já estudou a tabela periódica, a gente pega lá aquela massa atômica. A massa atômica do hidrogênio é 1. A massa atômica do oxigênio é aproximadamente 16. Então, a gente percebe aí que os átomos de elementos químicos diferentes possuem massas diferentes. Então, pode ser usado para diferenciá-los, sim. Ok? Uma substância química composta é formada pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Por exemplo, a água. A água, ela é uma molécula. Qual é a fórmula química da água? H2O, né? Uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Todas as moléculas de água vai ter essa composição, ok? Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes. Por exemplo, a água é H2O. A água oxigenada é H2O2. O que mudou de um para o outro?
um átomo de oxigênio a mais, não é? No H2O, só tem um oxigênio. No H2O2, tem 2 oxigênios. Tá vendo que mudou a quantidade de átomos? Então, são substâncias diferentes, beleza? Então, aqui é uma forma de representar o modelo atômico de Dalton, bolinhas mesmo. Dessa forma aqui, pessoal, eu representei esse átomo aqui, desse elemento químico X de preto, esse daqui de Y de verde, parece, né? Esse outro aqui do Z de azul e esse do D de vermelho. Então, quando eu represento dessa forma aqui, eu digo que eu tenho 4 tipos de átomos, 4 átomos de elementos químicos diferentes. Agora, imagina se eu tivesse que eu quisesse colocar 2 átomos do elemento químico X. Eu teria que colocar 2 bolinhas pretas, porque eu comecei a representar dessa forma. Ok? É uma forma bem simples mesmo de representar os átomos, seria dessa forma. Outra forma, sem ser usando cores, seria esse outro jeito aqui. Tá vendo que as bolinhas estão diferentes umas das outras? Essas bolinhas estão diferentes umas das outras porque eu estou representando átomos de elementos químicos diferentes. Se eu tivesse, por exemplo, 2 átomos, se eu fosse representar aqui 2 átomos do elemento químico D, eu colocaria 2 bolinhas desse mesmo jeitinho aqui, ó. Ok? Mas quando eu represento assim de forma diferente, indica que eu tenho representações de átomos diferentes. Ok? Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre a aplicação do modelo atômico de Dalton usando a lei de conservação da massa, ou chamada também de lei de Lavoisier. Por enquanto, vocês vão parar um pouquinho, tomam uma água, descansa um pouquinho e daqui a pouquinho você volta e continua vendo o vídeo, ok? Então, pessoal, voltamos. Vamos voltar lá para os slides. Então, aqui nós temos a lei de conservação da massa, ou chamada também de lei de Lavoisier. Essa lei, ela nos diz o seguinte, que em uma reação química, uma transformação química, a massa se conserva, porque não há criação nem destruição de átomos. Lembra lá que os átomos não são destruídos? Então, os átomos não são destruídos e nem criados. Então, quando acontece uma reação química, os átomos não desaparecem. Eles também não vão surgir do nada. O que ocorre é um reagrupamento de átomos. Então, se antes você tinha uma determinada quantidade de átomos de um determinado elemento químico, depois você vai ter essa mesma quantidade. Então, conservando. Por exemplo, pessoal, tem essa reação aqui, olha. Essa é a forma de expressar uma reação química, tá? Então, quando vocês verem elementos químicos, essa setinha aqui, nós estamos falando de uma reação química. Depois, vocês não esquecer, porque a gente vai usar isso daqui muito, tá? Enquanto a gente estiver usando química, a gente vai ter que lembrar disso aqui. Que o que está antes da setinha, nesse caso do lado esquerdo da setinha, nós chamamos de reagentes. São as substâncias que nós tínhamos antes de ocorrer uma transformação química. E depois da setinha, desse lado, do lado direito, nós chamamos de produtos, o que é formado após uma reação química, tá? Então, vamos pensar uma reação química no nosso dia a dia. A queima de um papel, por exemplo. Para a queima do papel, a gente vai precisar do papel e de oxigênio. Sem oxigênio, não vai ter a queima, ok? E depois do papel, depois da queima, o que a gente teria? A gente teria o gás carbônico, que vai sair, né? Nós teríamos as cinzas, não é isso? Então, o que seriam os nossos reagentes nesse processo? Os nossos reagentes seriam o oxigênio e o papel. E os nossos produtos? Seria o gás carbônico, que foi embora, e as cinzas, ok?
Então, os reagentes sempre é o início de uma transformação química. Os produtos sempre o estado final de uma reação química. Quando a gente expressa uma reação química, do lado esquerdo da setinha, a gente coloca os nossos reagentes. Do lado direito das setinhas, a gente coloca os nossos produtos. Olha, aí tem a representação aqui também, segundo o modelo atômico de Dalton, né? Olha, nós temos só um carbono aqui, ok? Então, colocamos aqui essa bolinha grandona aqui. Aqui nós temos um total de 4 hidrogênios, olha. Isso aqui significa que eu tenho esse 2 aqui na frente, significa que eu tenho 2 moléculas desse cara aqui da frente. E esse cara daqui da frente é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado por 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Então, nós teríamos aqui 2 moléculas com 2 átomos cada, nós teríamos um total de 4 átomos de hidrogênio, ok? Ocorreu a reação química e formou essa substância aqui, que nós chamamos de gás metano. O gás metano, ele é formado por um carbono e 4 hidrogênios. Olha, nós tínhamos um carbono antes, continua com um carbono depois. 4 hidrogênios antes, 4 hidrogênios depois. Nada desapareceu, nada surgiu, tudo se conservou, né? Então, se a gente fosse pesar o carbono e o H2 antes dessa reação química, e o CH4, que foi formado depois dessa reação química, a gente teria a mesma massa, ok? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Agora nós vamos para a parte dos exercícios. Vamos parar um pouquinho, dar mais uma descansadinha e daqui a pouco a gente continua, ok? A gente vai entender um pouquinho mais dessa lei de Lavoisier. Então, pessoal, vamos voltar. Essa lei de Lavoisier, ela pode ser associada a uma famosa frasezinha, não sei se vocês já escutaram. Ela diz assim, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Faz sentido, né? Quando a gente associa a lei de Lavoisier. Então, agora vamos voltar lá para os slides para a gente resolver os nossos exercícios. Desculpa aí. Esse daqui. 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmação está baseada na lei de qual cientista? Então, vamos pensar aqui. Eu pego o calcário e faço ele passar por uma transformação química, aquecimento. Então, o calcário é o nosso reagente. Ocorreu a transformação química. Coloco setinha. Depois dessa reação, dessa transformação química, o que eu tenho? Eu tenho cal viva e mais gás carbônico. Então, escreve essa reação aí para mim. Pega uma folha, pega o seu caderno e anota isso daí. Calcário, setinha, cal viva, mais, sinalzinho de mais, gás carbônico. Ok? Então, pessoal, qual seria a massa? Quantos gramas eu tenho de reagente? O meu reagente é só o calcário, não é isso? Então, de reagente eu tenho 100 gramas. E de produtos? Eu tenho quantos gramas de produto? Quem são os meus produtos? A cal viva e o gás carbônico, são os dois, não é? 56 de um mais 44 do outro. Se eu somar, se eu juntar essas duas quantidades de massa, essas duas quantidades de gramas, eu vou ter quantos gramas? 100 gramas. Percebam que antes da reação química eu tinha o quê? Calcário. Quantos gramas eu tinha de calcário? 100 gramas. Então, eu tinha só 100 gramas de reagente. Depois da transformação química, eu tenho cal viva e gás carbônico. Juntando a massa dos dois, eu tenho 100 gramas. Então, antes da reação, eu tinha 100 gramas. Depois da reação, no total, eu tenho 100 gramas. Deu para entender? Então, percebemos que a massa se conservou, não foi? Tinha 100 gramas antes, tenho 100 gramas agora.
Então, isso que quer dizer que a massa se conserva, ok? A gente viu nesse primeiro exemplo aqui que o número de átomos se conservou, né? O número de bolinhas aí de cada cor se conservou. Aqui a gente está olhando a massa. Eu tenho 100 gramas antes e tenho 100 gramas agora, ok? Então, a massa se conservou. Então, essa é a definição, essa é a lei de Lavoisier, ok? Façam aí. Vou pedir para vocês colocarem montar a equação, né? Colocar calcário, debaixo do calcário coloca 100 gramas, ok? Colocou setinha. Depois da setinha você vai colocar cal viva, debaixo de cal viva 56 gramas. Mais gás carbônico, debaixo do gás carbônico você coloca 44 gramas. Olha para mim, que tanto de gramas eu tenho antes da setinha? Que tanto de gramas eu tenho depois da setinha? Você vai ver que eu tenho 100 gramas antes e no total 100 gramas depois. Então, a massa se conservou. Eu não tenho menos massa em algum dos lados. Eu tenho o mesmo número de massas. Isso significa que com a reação química, a massa se conservou. Então, a lei de Lavoisier foi obedecida, ok? Então, essa é da lei de Lavoisier. Continuando. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseadas nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto dessa reação, o cloreto de magnésio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a reação química. Então, olha, antes da reação química eu tinha ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Então, antes da setinha eu escrevo esses dois. Tá vendo que lá embaixo eu já coloquei 73 gramas para o ácido clorídrico, que o exercício já me falou, e 58 gramas do hidróxido de magnésio, que o exercício já me falou também. Depois dessa reação, eu tenho água e cloreto de magnésio. Que tanto que eu tenho de água? O exercício me falou que é 36 gramas. Que tanto do cloreto de magnésio? Não sei. O exercício está querendo saber. Mas a gente sabe que, para obedecer à lei de Lavoisier, a massa total antes da setinha tem que ser igual à massa total depois da setinha. O número de gramas que eu tenho antes da setinha tem que ser igual ao número de gramas que eu tenho depois da setinha. Então, se eu somar 73 mais 58, vai dar o resultado que tem que ser igual a 36 mais esse outro que tá aí que eu não sei. Vai ter que ser igual, ok? Então, a gente sabe que 73 gramas mais 58 vai ter que ser igual a 36 mais esses sinalzinhos de interrogação. Eu quero saber qual é esse sinalzinho de interrogação. Essa igualdade aqui é verdadeira. Essa igualdade aqui, para obedecer à lei de Lavoisier, ela tem que ser verdadeira, tá? Então, o que eu faço? Eu passo ele lá para o primeiro membro, com sinalzinho de menos, passo o 73 e o 58 lá para o segundo membro com sinalzinho de menos, multiplico tudo por menos 1, para transformar isso aqui para positivo, aí faz toda a mudança de sinal e resolve aí para mim. Vocês vão ver que esse sinalzinho de interrogação aí vai ser igual a 95 gramas. Beleza? Agora soma para mim 73 mais 58. Anota o resultado. Agora soma 36 mais, quanto que vale o sinalzinho de interrogação mesmo? 95. 36 mais 95. Deu o mesmo valor de massa? Então, isso indica que a massa se conservou com essa reação química. Ok? Mais uma. A frase do nada, nada, em nada, nada pode se transformar. Pode transformar-se. Relaciona-se com as ideias de
Lavoisier, da natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ok? Vamos lá, essa outra aqui. Dada a seguinte reação de combustão do etanol, a fórmula química do etanol é esse daqui, olha, C2H6O. Se a gente for escrever a fórmula química do etanol, esse aqui é o etanol. Então, escreve aí para mim essa reação química e em cima desse daqui você escreve aí etanol, para você saber que esse cara aqui é o etanol. O etanol, então, reage com o gás oxigênio, ok? Esse daqui é o gás oxigênio, e produz o gás carbônico e água. Então, de cá eu tenho os meus reagentes, e daqui eu tenho os meus produtos, beleza? De acordo com a estequiometria da reação, 10 gramas de etanol reagem com 21 gramas de oxigênio. Então, eu tenho 10 gramas desse cara e 21 gramas desse cara. Eu tenho um total de quantos gramas de reagentes? Tenho 10 de um reagente com 10 gramas de um reagente com 21 do outro reagente. Tem um total de 31 gramas, não é isso? 31 gramas de reagentes. Continuando lendo o exercício, então. Produzindo 19 gramas de gás carbônico e 12 gramas de água. Então, eu tenho um total de quantos gramas de produtos? Olha, gás carbônico e água estão do lado dos produtos. Tenho 19 gramas desse aqui e 12 desse daqui. Se eu somar essas gramas desses dois, eu vou ter um total de 31 gramas. Lembra que é o mesmo tanto que eu tenho lá do lado dos reagentes? Pois é, 31 gramas do lado dos reagentes e 31 gramas do lado dos produtos. A massa se conservou, permaneceu a mesma com a reação química. Então, vamos lá. Continuando lendo o exercício. Pode-se afirmar que esse caso está de acordo com a lei de quem? De conservação da massa, né? Ou seja, com a lei de Lavoisier, letra C. Beleza? Então, terminou os exercícios aqui. Agora, vocês vão resolver os exercícios de vocês. Ok, pessoal?